Oi, amigas! Iniciando mais um vídeo pra vocês. Hoje vai ser um papo assim, mais assim mesmo, sabe? Sem muita edição, sem muita coisa assim. Eu vim desabafar um pouquinho com vocês, né, sobre algumas coisas que não tem sido fácil, né? Em algum vídeo que eu postei, né, de tour aqui da casa, algumas pessoas me perguntaram, né, se os meus pais são separados. E sim, gente, tem muito tempo, tá? Desde que eu me entendo por gente, eles são separados, sim. Por N motivos, né? Eu sempre fui uma criança que viveu em uma casa, assim, repleta de discussão, de brigas, né? Então, assim, desde que eu me entendo por gente, eu fui criada assim, sabe? E, né, com os meus 17 anos, vocês me perdoem se porventura acontecer de eu chorar, alguma coisa assim, sabe? Porque isso ainda mexe muito comigo. E, e me deixa, tipo, muito chateada, muito pra baixo, sabe? Então, vocês me perdoem, tá? Eu vou tentar me segurar ao máximo. Mas, assim, dos meus 17 anos, né? Com os meus 17 anos, na verdade, eu acabei engravidando, né, do Nicolas. Eu tinha acabado de fazer 17. Eu tive ele, né, com o pai dele agora. E na época a gente tinha namorado durante uns 6 meses, mais ou menos. E aí eu descobri a gravidez, eu nem tava aqui, eu tava em Cuiabá, né? Na época minha mãe precisou ir pra lá pra cuidar do meu avô. E nesse processo eu acabei engravidando, né? Nesse curto tempo de relacionamento, eu engravidei. E, gente, depois que eu engravidei, né? Foi todo aquele processo, sabe? De aceitação. Eu não aceitava a gravidez, eu não aceitava que eu tava grávida. Então, praticamente eu rejeitei, assim, a possibilidade de ter um filho, né? Não queria saber, tipo assim, até no dia mesmo que o Nicolas nasceu, que minha ficha caiu realmente, que eu vi ele, que foi aonde meu coração meio que aquebrantou, sabe? E eu pensei comigo, né? Falei assim, agora eu vou ser mãe, tipo, é uma responsabilidade e tudo mais. Graças a Deus eu tenho minha mãe, eu sou, assim, eternamente grata por Deus, né? Conceder todos os dias saúde para ela estar comigo, me apoiando, né? Nesses momentos mais, assim, difíceis da minha vida, ela tava comigo. E aí, nesse processo, né, como eu falei pra vocês, eu não tava aqui, eu tava em Cuiabá, minha mãe tava lá pra cuidar do meu avô, a gente ficou um mês lá, depois voltamos pra cá. E aí, né, a gente, tipo assim, meio que tentou, né, ter um relacionamento, eu e o pai do Nicolas, a gente namorou, só que meio que ele na casa dos pais dele e eu na minha. A gente ficou assim durante um certo tempo. E aí depois minha mãe resolveu sair daqui, o Nicolas já tava por volta de uns 5 meses, né. Nesses 5 meses, gente, não foi fácil, não foi fácil. Meu pai, a gente nunca teve uma relação muito boa, né? Eu e meu pai, a gente nunca teve. Desde que eu me entendo por gente, eu nunca fui. Nunca tive, assim, a presença realmente de um pai, sabe? Eu falo não só de presença, mas assim, de tudo, sabe? Nunca pude contar com ele. A gente nunca teve aquela relação de pai e filho, sabe? Onde você senta, você conversa com seu pai, você tem amor, você tem respeito, você tem educação. Nunca foi assim, sabe? Eu acho que diante de tudo que eu presenciei, sabe, desde criança. Então eu nunca tive uma relação muito boa com ele. E depois que eu engravidei, ficou pior um pouco a situação, porque no tempo de gestação, né, quando eu descobri a gravidez do Nicolas, eu tava com 6 meses e faltava 3 meses, né, pra ele nascer. Então nesses 3 meses, eu passei muitas coisas, né, dentro de casa. Ele não aceitou, né, a gravidez. Então, assim, nesses 3 meses a gente não se falava. Graças a Deus, como eu falei pra vocês, eu tenho minha mãe e assim ela me apoiou muito, né? Ficou chateada ali no começo, porque eu não tem nem porquê, eu consigo entender o lado dela, né? Da chateação. Ela ficou muito chateada, porque ela tinha planos pra mim, né? Ela queria que eu fizesse faculdade, ela queria que eu me estabilizasse primeiro pra depois ter filho. E era o que eu queria também, né? Mas os planos de Deus. E querendo ou não, os planos de Deus e um pouco de irresponsabilidade da minha parte, né? Porque eu acho que quando você não quer filho, quando você sabe que não é o momento, você tenta se prevenir de alguma forma, né?
você toma remédio, você usa, né, preservativo, enfim, pra você não ter. E não foi isso que aconteceu, então foi uma parcela de culpa muito grande da minha parte, né, por ter engravidado nova, mas que hoje eu consigo compreender que também foi Deus, né, eu acho que se não fosse o Nicolas na minha vida, muitas coisas que eu já passei e tenho passado, acho que eu não conseguiria, acho que nem aqui eu estaria, então por ele, eu creio que tem muitas coisas que eu passo e aguento por ele, sabe? E hoje ele é o amor da minha vida, então acaba que não tem nem como, né? E aí, nesse processo que eu falei pra vocês da gravidez, que foram a reta final, né, dos 3 meses, ele não conversava comigo e tal. E aí, depois que eu tive o Nicolas, melhorou um pouco. Só que a relação não já tá, nunca foi 100%, né? Como eu falei pra vocês, desde que eu me entendo por gente, nunca foi 100% aqui em casa. E aí começaram brigas novamente, discussões. Eu não queria que o Nicolas ficasse naquele ambiente, então eu sentei, mas minha mãe, a gente conversou e decidiu sair daqui. Decidimos morar em outro lugar, né? E aí nesse lugar a minha mãe tinha conhecidos ali próximo, então as pessoas sempre ajudavam a gente de alguma forma, né? Só que minha mãe teve que largar tudo aqui e ir pra Cuiabá de novo cuidar do meu avô novamente. E dessa vez ela ficou 8 meses. Nesse tempo, né? Eu e o pai do Nicolas, a gente se aproximou, a gente sentou, conversou e viu que a gente poderia tentar, né, fazer com que a nossa família fosse realmente uma família, né, morar junto e ter essa vida junto. Eu nunca tinha tido essa experiência, né, e enfim, a gente sentou, conversou, a gente foi morar junto. Primeiro a gente morou numa casa bem próxima daqui onde eu moro, em outro setor, né, mas bem próximo daqui. A gente morou durante um tempo, só que foi bem na época da pandemia, foi muito difícil essa época, né? Só quem viveu essa época sabe, tanto que foi difícil. E ele trabalhava na época numa empresa, e nessa empresa eles começaram a cortar, desligar funcionários, né? Eles começaram a despedir muitas pessoas, e as pessoas que tinham mais tempo ficou, mas eles meio que cortaram ali mais da metade do salário. Então, na época, o pai do Nicolas recebia, acho que era 1.500, e aí ele começou a receber 700 ou era 800 reais. E o aluguel era 450, tinha compra para dentro de casa, tinha energia, tinha água, então era muita coisa para pagar com pouco dinheiro. A gente resolveu sair de lá, a gente ficou durante uns 7 meses mais ou menos, uns 8 meses mais ou menos, saiu. Veio morar aqui para perto de casa, né, que é aqui no setor. E aí aqui a gente resolveu morar aqui porque tinha a família dele mais perto, né, mais próxima. Só que assim, foi a pior coisa que a gente poderia fazer. Porque como ele estava perto da família dele aqui, né, perto dos amigos dele aqui, ele começou a sair tipo assim, saía cedo, voltava só no outro dia. Isso foram inúmeras vezes, várias vezes, sabe? E ele meio que bebia, chegava em casa, nunca aconteceu, tipo, de agressão, nem nada do tipo, nunca, tá? O que é verdade a gente fala, né? Então, ele nunca relou a mão em mim, mas ele fazia isso, né? Tipo, de sair e chegava no outro dia. Teve um dia que ele chegou, tipo, meio que zangado, porque teve um dia que eu, tipo, tava muito ruim, né? Tava doente, assim, tava muito gripada mesmo. E o Nicolas tava super pequenininho. E aí eu fiz o que deu pra fazer de casa, né? E mandei mensagem pra mãe dele falando. Na verdade, ela mandou mensagem pra mim perguntando, né? Sobre o Nicolas e tal. Ela sempre mandava. Nesse dia ela foi e mandou mensagem pra mim perguntando como que tava. Eu falei pra ela, falei, ó, eu não tô nada legal, né? Tô doente, tô gripada. Hoje eu passei praticamente o dia inteiro na cama. Tô tendo que fazer as coisas, né? Por conta do Nicolas, né? E não tá sendo nada fácil, nem comida eu fiz, eu só esquentei a comidinha dele, né, que eu deixava arrumadinho, então era só esquentar, mas pra mim mesma não tava sem apetite nenhum. Minha mãe não tava aqui, então eu tenho certeza absoluta que se ela tivesse, ela tinha ido, ela tinha limpado a casa pra mim, ela tinha feito comida, enfim, tinha cuidado de mim, né? Só que como ela tava em Cuiabá, acabou que ela não conseguia fazer isso. E aí eu falei com ela falou, não, Ayana, eu vou levar uma sopa. Vou fazer uma sopa aqui e vou levar pra você comer. E aí ela levou, só que nisso ela acabou ligando, né, pro pai do Nicolas pra saber onde ele tava, ele não atendia e tal, não sei o quê. E ela foi e deixou, tipo, aquele recado, sabe, que você deixa no celular mesmo, normal, mensagem. E aí foi e falou pra ele e tal. E aí ela foi, levou a sopa, eu comi e tudo mais. E aí ele chegou, tipo, transtornado, né? Porque eu tinha ligado pra mãe dele, falado pra mãe dele que eu tava lá sozinha, que ele tava fora de casa, tinha saído cedo. E nesse dia ele saiu
9 horas pra jogar bola e ele só chegou à noite, 8, 9 horas da noite. Bebo, bebo, bebo. E aí ele foi e chegou, tipo, pegou o celular da minha mão, quebrou o celular, que era o único meio assim pra eu conversar com a minha mãe à distância, né? A gente ligava todo dia, a gente conversava todo dia. Ele jogou o celular, quebrou meu celular. Eu fiquei um tempo sem celular. E aí, com muito custo, minha mãe mandou o dinheiro lá de Cuiabá pra cá pra consertar o celular que ele tinha quebrado, sabe? E aí, depois disso, gente, depois que a gente veio morar pra cá, era só briga e discussão. Eu peguei várias vezes mensagem no celular dele de conversa, sabe? Com mulheres. Que pra mim, eu não sei pra vocês, mas pra mim, a partir do momento que a pessoa conversa com outra pessoa estando casado, é traição, sim, entende? Então, eu acabei pegando mensagens, né? E aí, depois disso, nada foi o mesmo, sabe? A gente brigava todo dia, a gente discutia todo dia por coisas fúteis, coisas assim pequenas, né? Ele ficava fazia várias vezes o que eu falei pra vocês de sair, voltar só no outro dia, né? Me deixava sozinha, mas o Nicolas. Então, assim, eu aguentei muita, muita, muita coisa. E aí, quando a minha mãe voltou de Cuiabá, né, eu pedi pra ela, falei, mãe, eu preciso voltar, eu não aguento mais essa vida que eu tô levando aqui, eu não tô suportando mais isso. E aí eu voltei pra casa dela, né, a gente morou mais um tempo lá e teve que voltar pra cá, porque não tava sendo nada fácil. Eu não tava conseguindo arrumar serviço, minha mãe também não tava conseguindo arrumar serviço, né, e aí a gente pegou e voltou pra cá. E assim, gente, desde a época que minha avó morreu, né, minha avó, parte de mãe, é falecida. Desde a época que minha avó morreu, minha mãe tem depressão, né? E piorou mais a situação na época que ela foi trabalhar num serviço aqui perto de casa. Nessa época nem tinha o Nicolas, né? Ela foi trabalhar perto aqui de casa. E as mulheres, tipo assim, por ela ter depressão, as mulheres meio que, tipo assim, ignoravam ela, sabe? Agia como se ela tivesse uma doença contagiosa. Então, minha mãe muitas vezes ia almoçar ali, né, com todo mundo saía de perto dela, sabe? Tipo, tratava ela com indiferença, sabe? Humilhava ela no serviço. E isso foi agravando mais a questão da depressão dela, né? Tanto é que hoje, tipo assim, ela não tem condições, assim, de trabalhar, assim, pra nada, sabe? Com nada, porque, assim, as crises vêm com muita força, ainda mais agora que a gente não tá tendo condição de comprar os remédios, então ela tá tendo crises, assim, mais fortes, tem dias que ela mal levanta da cama, sabe? Tem dias que ela fica o dia inteiro deitada na cama e no quarto, assim, fora, tipo, como que fala? Tipo assim, fora do convívio das outras pessoas, sabe? Então, ela desencadeou depressão, né? E aí a gente veio morar pra cá, né? Recapitulando, a gente veio morar pra cá. Deu certo nos primeiros meses ali, mas logo depois começou tudo novamente, né? Muitas coisas que eu e minha mãe passa aqui, só Deus e eu e ela sabe. Não vou compartilhar muito com vocês, né? Porque eu ainda moro aqui e eu tenho medo que isso possa prejudicar ainda mais a gente aqui dentro de casa, né? Mas a gente vive numa vida muito difícil, sabe? Muito difícil mesmo, muito mesmo. Então, como eu falei pra vocês, a minha relação com meu pai não é nada fácil, a gente não conversa, pra vocês terem noção. Teve uma briga muito feia que aconteceu, acho que uns 6 meses atrás pra mais. E desse dia, então, a gente não conversa, a nossa relação não é nada boa, a gente não conversa nada, nem bom dia, boa tarde, nem boa noite. E a gente viver numa casa onde a gente praticamente obrigada a conviver com a pessoa é muito difícil mesmo, sabe? A minha vontade é crescer aqui no YouTube, sabe? Monetizar aqui no YouTube, ganhar meu salário todo mês, né? Para que eu consiga ter condição de sair daqui, ter um canto para mim e pro Nicolas e poder ajudar minha mãe, sabe? No que for preciso, como eu falei para vocês. Ela tem problema com depressão, não consegue trabalhar, né? Essa última vez que ela tava tomando os remedinhos, né? Tudo certinho, acho que já tem mais ou menos um ano, mais ou menos. Ela arrumou um serviço, né? Aqui perto.
daqui de casa, 3 ruas daqui de casa, numa chácara, né, que há muito tempo atrás, quando eu era criança, ela trabalhava lá. Ela arrumou, né, trabalhou lá cerca de um tempo, e aí ela teve que ir, né, lá para Cuiabá novamente, porque assim, vocês podem até perguntar, mas seu avô só tem sua mãe de filha? E não, gente, ele tem 3 filhos, tá? 3 filhos vivos. Um já morreu, mas tem 3. Ele tem problema com álcool, tá? Então não tem como ele ajudar, assim, cuidar de outra pessoa, assim, sendo que nem dele próprio ele consegue cuidar. E tem uma irmã também, só que essa irmã, tipo assim, ela meio que faz pouco caso, sabe? Assim, finge que não tem pai e por isso fica. Então, assim, tudo é mais em questão, assim, pra cima da minha mãe. Tudo que acontecia lá, né, hoje não mais, porque, querendo ou não, aconteceu outras coisas. E a gente meio que proibiu minha mãe de ir pra lá, sabe? Porque ele é muito ignorante, ele humilha as pessoas, ele tem uma ignorância muito grande. E ele é daquelas pessoas que, tipo assim, ele te trata bem só quando ele precisa, sabe? Quando ele tá precisando, ele te trata bem. Quando não tá, ele te humilha, ele é ignorante, ele te xinga, sabe? E todas as vezes que a minha mãe foi pra lá, foi desse jeito, né? E a gente, como filho, eu, meu irmão, minha irmã, a gente não aceitou de maneira nenhuma minha mãe ir lá, né, novamente. Só que dessa vez, né, por último, agora a última vez que minha mãe foi, que já tem 1 ano mais ou menos, ela tava trabalhando, né, aqui, já ia completar quase 1 ano de serviço, né, que ela já tava aqui trabalhando, ela teve que largar tudo aqui, né, conversou com o patrão dela, explicou toda a situação, que ela precisava ir pra lá e ficar pelo menos 20 dias, porque ela tinha que resolver algumas coisas lá, né, meu avô não tava nada bem, ele tava, tipo assim, acamado, sabe? Então, até então ele queria vir pra cá pra morar aqui, então precisava vender porco lá, porque ele cria porco, ele cria gato, ele cria um bocado de bicho. Minha mãe tinha que ir lá e não era uma coisa assim de se resolver rápido, ela precisava ir, ficar pelo menos uns 20 dias pra ela conseguir resolver tudo e daí ela voltar. E aí ela conversou com o patrão dela, tudo certo, ela foi, né? Ele falou que tava tudo certo, que ela poderia ir tranquila, que quando ela voltasse, ela pegava o serviço de novo, né, novamente, e tava tudo certo. Minha mãe, né, acalmou o coração e foi. Só que aí ela resolveu o que tinha que resolver, gastou mais ou menos uns 20 dias. Quando ela voltou, que ela foi trabalhar, ele simplesmente deu justa causa pra minha mãe, sabe? Como se minha mãe tivesse pedido pra sair. Em nenhum momento minha mãe pediu pra sair, sabe? E aí ele deu justa causa, minha mãe meio que perdeu os direitos, né? Aquela parte do... Como que fala, gente? Do seguro-desemprego, né? Que você pega ali durante 5, 6 meses. Ela não conseguiu pegar, né? Porque tinha pouco tempo de serviço. Mas aí teve que entrar com a advogada, sabe? Tudo certinho. Porque ele não queria pagar o que ela tinha trabalhado, sabe? Ele queria dar justa causa para ela sair com a mão na frente e outra atrás. E aí ela teve que largar, né? Tipo, fez todo esse processo, pagou advogado e tudo mais. E não foi um valor assim muito, né? Porque, como eu falei pra vocês, não tinha muito tempo que ela tava trabalhando. Mas enfim, ela teve que largar o serviço, trouxe meu avô pra cá, cuidou dele, zelou dele, né? Fez todo o processo, né? Ele ficou comendo nos horários certinhos, todo, né, o processo certinho. E aí ele acabou engordando, acabou ficando melhor. Quando ele ficou melhor, ele simplesmente falou que queria voltar para trás. E aí, nisso que ele queria voltar para trás, foi todo aquele processo. Minha mãe sentou com ele, conversou com ele e tal, né, que tinha vendido as coisas lá, que tinha feito o que fez, mas ele quis voltar para trás, quis voltar, né, para lá de novo. E aí, acabou que minha mãe ficou sem o serviço, sabe? E meio que, tipo assim, ajudou ele no momento em que ele precisava. E quando ele melhorou, ele simplesmente, tipo assim, fingiu que minha mãe não tinha feito nada por ele e foi embora. E aí, minha mãe ficou sem serviço. Com isso, agravou ainda mais a depressão, porque a depressão tava controlada, porque minha mãe tava trabalhando, ela tava comprando os remédios certinho, sabe? E aí acabou que desencadeou, e até hoje, sabe? Hoje ela não tem psicológico pra trabalhar fora de jeito nenhum, sabe? Como eu falei pra você, tem dias que ela não levanta, né? Tipo, pra fazer as coisas de casa. E aí eu tenho que fazer tudo sozinha, né? Não consegue trabalhar assim, né? Porque do nada ela começa a chorar. Do nada ela, tipo assim, ela se fecha, sabe? E quem tem depressão sabe que é assim, sabe? Depressão não é uma coisa que você... Como se fosse
uma doença ali passageira, sabe? É uma doença que você tem que tratar, você tem que tomar os remédios certinho, na hora certa, sabe? E não são remédios baratos, são remédios caros, entende? E hoje, tipo assim, a minha vida é essa, sabe? Muitas vezes eu penso sim em trabalhar fora, largar aqui os vídeos, sabe? Não tentar mais, porque é muito difícil, sabe? Então, mas assim, eu estou me abrindo pra vocês, não para me vitimizar, mas para contar para vocês a realidade de muitas coisas que eu vivo e já passei, sabe? Então eu queria muito, assim, que desse certo aqui, né? Porque além de eu conseguir trabalhar dentro de casa, né? Eu conseguiria trabalhar aqui dentro de casa e conseguiria ajudar ela, né? Tipo, a comprar os remédios dela. Porque assim, gente, pensa comigo, se eu trabalhar fora, eu teria que deixar minha mãe, né? Tipo, sozinha, né? E quem tem depressão pensa em besteira o tempo inteiro, em fazer besteira o tempo inteiro, né? Então eu teria que pagar alguém pra ficar com ela, pra eu trabalhar tranquila. Sem contar no Nicolas, que querendo ou não, eu também teria que pagar alguém pra ficar com ele, porque minha mãe não tem psicológico pra cuidar do Nicolas, entende? Então, praticamente eu ia trabalhar fora pra pagar alguém pra vigiar, cuidar da minha mãe e cuidar do Nicolas. Então, querendo ou não ia compensar pra mim, entende? Então, eu resolvi gravar esse vídeo aqui pra desabafar com vocês e contar pra vocês um pouco do que eu passo, sabe? Pra, de alguma forma, né, vocês me ajudarem assistindo os vídeos, compartilhando esse vídeo com outras pessoas para que eu alcance mais pessoas e que eu consiga tirar uma renda aqui, sabe? Para ajudar minha mãe e que principalmente eu tenha condição de poder sair daqui, sabe? Morar em outra casa, ter meu cantinho, porque a vida que a gente leva aqui, gente, é uma vida muito tóxica, sabe? De muita coisa assim pesada, sabe? Muita energia pesada. Como eu falei pra vocês, eu tô tentando falar de um jeito que eu não posso entrar muito em detalhes, sabe? Mas não é fácil, como eu falei pra vocês, só de eu falar pra vocês que a minha relação com meu pai não é nada legal, acho que já dá pra vocês entenderem, né? Um pouco. Então, o que eu peço pra vocês é só isso, pra vocês assistirem o vídeo do começo até o final, pra me ajudar, você entendeu? Porque eu trabalhando dentro de casa, eu consigo cuidar do Nicolas, né? Eu consigo gravar os vídeos pra vocês, eu consigo fazer com que seja mais flexível, né? Pra mim, eu vou gravar pra vocês, vou ganhar meu dinheiro em casa, mas eu vou conseguir cuidar da minha mãe, não vou conseguir deixar ela, você entendeu? É igual eu falei pra vocês, ela tomando o remédio certinho, na hora certinho, do jeito certinho, ela fica outra pessoa, sabe? Ela consegue dormir bem à noite, ela consegue fazer as coisinhas dela, tipo, tranquila, sabe? Você entendeu? Só que, tipo assim, agora tá muito difícil até de manter esses remédios, porque, como eu falei, nem ela nem eu tá trabalhando. Então, eu preciso muito da ajuda de vocês, que vocês se inscrevam no canal, tá? Deixa seu like, assista o vídeo. Eu sei que é um pouquinho chato, às vezes, quando o vídeo é muito longo, mas só de vocês assistirem do começo até o final já vai me ajudar, né, a alcançar mais pessoas e que meu perfil possa crescer. Porque se meu perfil crescer e as pessoas assistirem, eu vou conseguir monetizar rápido e eu vou conseguir receber meu dinheiro, sabe? E então o que eu peço pra vocês é isso. Eu não quero dinheiro, eu não quero nada, eu só quero que vocês assistam os meus vídeos do começo até o final pra vocês me ajudarem, sabe? Porque não é nada fácil, não tá sendo fácil, mas eu tenho fé em Deus, que Deus vai me fortalecer, Deus vai me honrar pra que eu consiga ter uma condição boa, sabe? Pra ajudar ela e me ajudar, porque como eu falei, com os remédios certinho, ela tomando os remédios certinho, ela fica bem, sabe? Então eu vou conseguir até sair daqui de casa, ter meu canto com o Nicolas, né? E ficar tranquila, sabendo que ela tá bem, entendeu? Ela tá tomando os remedinhos certinho, do jeito que tem que tomar. Então, eu peço pra vocês, né? Pra vocês que gostem de mim, que gostam, né, da minha rotina, da rotina do Nicolas, que eu sempre mostro pra vocês. Agora eu não tô podendo mostrar tanto, né, por conta da lei e tudo. Mas eu peço de coração, assim, sabe? Pra vocês assistir, né, os meus vídeos, porque isso vai me ajudar demais. A gente tá bem pertinho de bater os meus inscritos, tá muito perto de bater as horas. Eu preciso muito da ajuda de vocês, tá bom? Para que eu consiga monetizar o mais rápido possível, né?
E em nenhum momento eu estou me vitimizando, eu estou contando pra vocês, estou me desabafando um pouco com vocês, né? Porque crescer aqui na internet é muito difícil, não é fácil, não é fácil, é muito difícil crescer, né? Mas eu estou expondo isso, igual eu falei pra vocês, né? Eu tô expondo um pouco só do que eu já passei, do que eu tenho passado, porque eu, infelizmente, não consigo expor tudo pra vocês. Talvez mais pra frente, quando eu não estiver morando aqui mais, eu consiga expor tudo lá de trás, desde o processo, pra vocês entenderem tudo também que minha mãe já passou, todas as dificuldades, tudo que ela já passou até hoje. E junto a mim, né? Porque a gente sempre foi muito grudada, a gente sempre foi muito parceira, sabe? Uma da outra, de contar as coisas, de compartilhar. Como eu falei pra vocês, eu acho que se não fosse minha mãe, se ela não tivesse aqui comigo, né, viva, né, comigo até hoje, graças a Deus, Deus tem dado saúde pra ela, meio a tantas coisas que a gente passa, mas se não fosse isso, eu acho que nem eu e nem ela suportaria, sabe? A gente suporta muitas coisas porque tem eu e ela, uma sempre apoia a outra, e muitas vezes quando eu não tô bem, ela vai e me incentiva, quando eu não quero gravar, ela me incentiva, ela fala, minha filha tem que gravar, tem que gravar, tem que gravar que uma hora vai dar certo. Então, se não fosse ela, não sei o que seria de mim, sabe? A gente se ajuda, a gente se apoia. Então, o que eu peço de verdade pra vocês, abrindo de verdade o meu coração, que só Deus sabe, o jeito que tá, é isso, sabe? Pra vocês me ajudarem compartilhando os vídeos, compartilha com um amigo, família, primo, prima, tia, mãe, sabe? Tipo, fala, ó, assiste esse vídeo, se inscreva no canal dela, tipo assim, acompanha os vídeos, você vai gostar, sabe? Eu sempre tento trazer aqui a realidade pra vocês do que eu vivo na maternidade com o Nicolas em tudo, sabe? Mas eu espero de coração mesmo, assim, que de alguma forma eu possa ter, assim, vocês possam ter sentido que realmente eu abri meu coração, sabe? Então, é isso, gente. Eu peço de coração que vocês continuem aqui comigo, continuem se inscrevendo, tá bom? Compartilhando com as pessoas que vocês conheçam, tá? Porque eu tenho certeza que se for assim, né? Se esse vídeo conseguir subir aqui no canal, vai dar muito certo, porque vai alcançar muitas pessoas e eu vou conseguir logo, logo monetizar, que é o meu sonho, sabe? Eu só quero, tipo, poder conquistar as minhas coisinhas, sabe? Sem pisar em ninguém. Eu quero conquistar as minhas coisas com o meu esforço, sabe? É óbvio que eu vou compartilhar aqui com vocês cada progresso, cada conquista minha, por pequenininha que seja, mas eu vou compartilhar com vocês. Tudo, 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 tudo. Isso vocês podem ter certeza, sabe? Quando eu for, né, ter o meu cantinho, eu quero compartilhar com vocês, eu quero a opinião de vocês, né, pra tudo assim que eu for fazer, sabe? Porque eu sempre falo pra vocês que pra mim, vocês são a minha família também, sabe? Eu criei, né, tipo, meio que por mais que seja uma comunidade pequena, poucos inscritos, mas pra mim é muita gente, sabe? Tipo, 950 e poucas pessoas é muitas pessoas, é muitas pessoas. E eu tenho certeza que se uma pessoinha só, deixar o like, se inscrever, compartilhar com pelo menos uma pessoa, gente, é muita gente, é muita gente. Então eu espero de coração que esse vídeo chegue até você e que você possa assistir, tá? Do começo até o final para me ajudar. E que eu consiga logo, logo monetizar, que eu consiga criar também outros conteúdos para vocês, de compra do mês, quando eu for fazer compra para dentro de casa, eu gravar para vocês. Né, sempre que sobrar um dinheirinho, fazer algum passeio assim com o Nicolas. Você vê nessas férias agora desse ano, né? Ele não saiu para lugar nenhum, né? Eu não tenho condições assim de ficar levando ele para lugares assim, sabe? Não tenho financeiramente condição. Então, é isso. Então, assim, eu tento sempre gravar para vocês um pouco da minha rotina, que geralmente é essa mesmo, de rotina de dona de casa, de organizar na casa. É o que eu vivo, é o que eu faço todos os dias. Então, todas as vezes eu gravo isso para vocês. Às vezes pode ser chato, pode ser, mas é minha rotina, sabe? Então, inclusive hoje mesmo eu comprei algumas coisinhas, né, Shopee pro Nicolas, né, de roupa, que ele tá precisando muito de roupa, né, e aí eu comprei, tá aqui guardadinho, eu vou gravar pra vocês um vídeo na segunda-feira mostrando tudo, vou gravar, né, vlog de rotina e tal. Então, sempre que dá, assim, sempre que eu posso, eu sempre tento fazer alguma coisa inovador, sabe, pra colocar ali no vlog, pra não ficar sempre as mesmas coisas.
Mas porque, gente, eu não tenho condição, sabe? De fazer aquilo, tipo, de ir no mercado, fazer compra do mês, como eu vejo várias pessoas fazendo. Eu não tenho essa condição, sabe? Então, por isso que eu não faço. Né, às vezes as pessoas podem se perguntar, tipo, você não faz compra do mês, você, tipo, não sai, você... Porque eu não tenho condição, gente, não tem como. Acho que tudo que você vai fazer hoje em dia, você precisa de dinheiro pra fazer. Se você não tiver dinheiro, você não tem como, entende? E hoje eu vou falar a verdade pra vocês, eu não tenho condição nem, tipo, de pagar um Uber, sabe? Tipo, pra ir e comprar. Tanto é que eu compro na Shopee roupinha, essas coisas pro Nicolas, que não é luxo, é necessidade, né? Porque realmente ele está precisando, ele está sem roupa, é por isso, sabe? E querendo ou não, por conta do dinheiro da pensãozinha dele, que o dinheiro da pensão é para as coisas dele. Então, se ele tá precisando de roupa, eu preciso comprar roupa. Se ele tá precisando de qualquer outra coisa, eu preciso comprar, né? Então, não ache que é luxo. Ah, mas é porque ela tá falando que tá sem dinheiro, que não tem condição boa e tá comprando roupa. Não é questão de luxo, é questão de necessidade, sabe? Tipo, ele tá sem roupa e eu tô comprando também aos poucos, sabe? E já compro na Shopee, por quê? Porque eu não preciso gastar com frete, eu não preciso gastar, tipo, ir buscando, eles já trazem aqui em casa, né? Então, porque, tipo assim, se eu for cobrar, pegar Uber pra ir no shopping ou aqui no centro daqui de casa, assim, no dia menos fraco, assim, dá, sei lá, 60, 70 reais, tanto pra ir quanto pra voltar. Então, assim, pra tudo que você vai fazer hoje em dia, precisa de dinheiro. Então, muitas vezes eu não gravo outros conteúdos por conta disso, porque eu não tenho condição, entendeu? Então, é isso, gente. Espero de coração que esse vídeo chegue a muitas pessoas, que alcance muitas pessoas, né, que as pessoas possam se identificar um pouco da minha vida, tanto na questão de engravidar na adolescência, quanto na questão assim mesmo de ter passado por muitas coisas. Eu acho que todo mundo já passou, né, por momentos difíceis, mas eu sou a prova viva, né, que, tipo, por mais que eu já passei por várias coisas, Deus tem me sustentado, eu estou aqui hoje, né, gravando pra vocês. E é isso, gente. Esse vídeo foi mais que um desabafo, contando um pouco pra vocês, um pouco de algumas coisas que eu tenho certeza que vocês têm curiosidade, né, de saber. Se vocês tiverem outras curiosidades, pode deixar aqui nos comentários que eu respondo com o maior carinho e amor do mundo, tá bom? Mas é isso, esse vídeo vai ser edição mesmo, do jeito que eu tô gravando aqui, eu vou soltar ele vai desse jeitinho aqui mesmo. Só vou fazer a capa e vou soltar pra vocês. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá bom? Se vocês gostam, diz assim, deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações, tá bom? Para que todas as vezes que eu postar vídeo você seja notificado. Se você não é inscrito, né, já se inscreva para fazer parte da nossa família. E é isso, gente. Um super beijo e até os próximos vídeos. Tchau!